Este é um incidente terrível que aconteceu comigo depois que eu realizei um ritual de invocação do diabo com meu melhor amigo Austin. A razão pela qual estou compartilhando esta história, que foi enterrada em meu coração por muito tempo, é para alertar a todos os humanos que ninguém jamais deveria invocar o diabo. Os diabos são 100 vezes mais cruéis, terríveis e poderosos do que os humanos. Um dia, há 7 anos, quando Austin e eu éramos adolescentes, descobrimos como invocar diabos na internet e, como tolos, realmente tentamos. Na época, eu não sabia que estávamos realmente abrindo as portas do inferno. Tudo começou quando Austin começou a recitar um feitiço, mas depois de um tempo ele de repente gritou e agarrou o estômago, então vi algo se projetando e se movendo em seu estômago. Austin gritou por ajuda dizendo que havia algo em seu estômago, a pele em seu abdômen se projetava como se estivesse prestes a ser rasgada e uma voz monstruosa saiu de dentro de seu corpo. Olá amigos! Então, Austin começou a engasgar e algo parecido com um rabo vermelho saiu de sua boca. Pensei que estava alucinando. Austin disse que havia um demônio em seu estômago e pediu uma faca para se esfaquear no estômago. Antes que ele pudesse fazer isso, sua mãe entrou no quarto após ouvir seu grito. De alguma forma, Austin subitamente se sentiu bem e disse que não sentia mais nada no estômago. Expliquei para sua mãe o que aconteceu, mas ela não acreditou em mim. Fui para casa depois disso e fiquei assustado a noite toda. No dia seguinte, recebi uma ligação de Austin e ele me pediu para ir até sua casa. Fui até lá e ele parecia inesperadamente bem. Quando perguntei o que aconteceu, ele apenas riu. Notei que sua língua estava dividida ao meio. Então ele se aproximou de mim, sua respiração estava quente e cheirava a enxofre, então fiquei assustado e dei um passo para trás. Ele soprou um jato de ar em mim, o ar estava extremamente quente. Me afastei e caí para trás, cobrindo o rosto com as mãos. Vi que as roupas em meu braço onde seu hálito as havia tocado estavam queimadas, saía fumaça de sua boca como se suas entranhas estivessem queimando. Ele deu uma respiração profunda como se estivesse tentando soprar novamente. Naquele momento, eu sabia que se seu hálito me tocasse, estaria em grande apuro, então chutei com força seu estômago e corri para longe. Corri para fora e liguei para ele, ele atendeu o telefone e quando perguntei o que diabos estava acontecendo, ele respondeu com uma voz monstruosa. O inferno está acontecendo, o que o diabo faz é destruir, ferir e matar as criaturas de Deus. Eu disse a ele que não tínhamos a intenção de fazer isso e implorei para ele voltar. Ele apenas riu de mim e disse que acabará de chegar e que eu estava pedindo para ele voltar. Eu me sinto triste. Vou brincar com você e esse cara por um bom tempo. Chorei e implorei por perdão, mas tudo o que pude ouvir foi a risada monstruosa vindo do telefone. Fiquei tão assustado que desliguei o telefone. Depois disso, não tive contato com Austin por um tempo. Alguns dias se passaram assim, então uma noite recebi uma ligação de um número desconhecido e quando atendi, era a mãe de Austin. Ela me disse soluçando. Austin, parecia que estava sem fôlego. O que ela disse depois de um tempo foi tão chocante que vomitei. Ela disse que Austin foi encontrado morto em seu quarto, no entanto, todo o corpo de Austin estava queimado e sua boca estava gravemente rasgada. Ela não sabia o que aconteceu, a polícia veio e investigou, mas não havia sinal de que alguém tivesse entrado no quarto de Austin. A única coisa clara era que a garganta de Austin estava rasgada. O que foi ainda mais assustador foi que havia manchas de sangue pegadas de uma criança pequena todo o caminho de Austin até a janela, mas a polícia nunca conseguiu descobrir de quem eram as pegadas. Eu não tinha certeza exatamente do que aconteceu com Austin, mas eu sabia que era obra do diabo, mas não pude contar a ninguém o que aconteceu conosco. A partir desse dia, fui atormentado pelo meu sofrimento por Austin todos os dias, mas na verdade havia algo que me incomodava mais. Era o medo extremo de que o diabo viesse atrás de mim também, então todas as noites eu rezava a Deus para me proteger. Passaram-se 7 anos e durante esse tempo li e reli inúmeras orações, às vezes nos meus sonhos Austin vinha até mim chorando e me pedindo para matar os diabos por ele. Pensei em tentar me vingar dos diabos, mas sei que desafiar um diabo é como pular em um vulcão. Quando eu tinha 20 anos, fiz uma amiga enquanto trabalhava em um supermercado, seu nome era Brooke, mas algo era estranho sobre ela,
Sempre que eu me aproximava dela, o cheiro de sangue e fogo sempre estava presente. Quando eu disse que ela cheirava queimada, ela disse que sua própria alma estava queimando. Um dia, ela disse que queria ir para sua cidade natal. Onde fica a sua cidade natal? E eu perguntei. É um lugar onde apenas seres malignos residem, onde bolas de fogo caem do céu em vez de chuva e o mar está cheio de sangue. Os seres lá não comem comida, eles se alimentam dos sonhos de outras criaturas, ela respondeu. Eu pensei que ela estava obcecada com alguns quadrinhos estranhos. Alguns dias depois, ela me disse. Fui à minha cidade natal ontem, mas sua aparência estava pálida como se estivesse muito doente e ela estava nauseada, mas estava sorrindo brilhantemente. Ela disse que tinha ido a um festival mensal em sua cidade natal. Ela disse que no festival a pessoa que causa mais dor aos outros recebe uma surpresa. Pensei que ela estava brincando. Ela aproveitou o festival ao máximo, mas disse que estava muito entediada agora porque não havia nada divertido aqui. Quando ela via pessoas passando pelo supermercado, ela dizia coisas como queria arrancar os olhos delas e levá-los consigo, ou queria descascá-las e colocá-las em exposição. Fiquei atônito, ela ronronava e ria como um animal, todos a evitavam. Eu sentia arrepios toda vez que a via, mas ignorei todos os sinais de alerta e continuei sendo sua amiga. Então, um dia, aconteceu. Ela me enviou uma mensagem de texto tarde da noite. Hoje o cara da casa ao lado ficou bêbado e urinou no muro da minha casa, então vou fazê-lo urinar a noite toda. Pensei que ela estava brincando, mas alguns dias depois fui até a casa dela e vi o homem ao lado, mas ele se tornará uma pessoa completamente diferente. Ele costumava ser um cara muito masculino e durão, mas naquele dia, assim que viu Brooke, saiu correndo gritando, parecia um cachorro assustado. Perguntei a Brooke por que ele fez isso e ela riu e disse. Eu fui para a casa dele algumas noites atrás, ele ficou tão surpreso em me ver. Porque eu levei os demônios de chifre comigo, os demônios martelaram o corpo dele com seus chifres a noite toda, ele gritou o mais alto possível, esse é o meu som favorito. No dia seguinte, os demônios desapareceram como fumaça, mas a terrível dor que ele sofreu permaneceu vívida. Mas ele provavelmente não teve escolha a não ser pensar que estava tendo um pesadelo, porque ele não pode pensar que o que aconteceu com ele era real. Ela parecia muito satisfeita. Eu tive arrepios por todo o corpo enquanto olhava para sua expressão. Claro, o que ela disse pode ser falso, mas eu estava certo de que algo havia acontecido com aquele homem. Durante todo o tempo em que estive em sua casa, ouvi o cara da casa ao lado chorando. Senti que ele precisava ir rapidamente para um hospital psiquiátrico. Fiquei longe de Brooke depois daquele dia, porque seu rosto gradualmente se tornou mais maligno. Lentamente, comecei a cortar todo o contato com ela e eventualmente apenas ignorei todas as suas tentativas de me contatar. Também a evitei no trabalho. Então, algo aconteceu uma noite. De repente, senti um calor muito forte enquanto estava dormindo e acordei assustado. Foi quando me deparei com uma visão inesquecível. Era ela e suas 4 criaturas horríveis em meu quarto. Assim que as vi, tive arrepios por todo o corpo. Seus corpos inteiros estavam cobertos de líquido vermelho, tanto calor vinha de seus corpos que o líquido estava borbulhando. Tinham corpos de cachorro, rostos humanos, mas com 3 bocas e 3 rabos de crocodilo. Quando abriam as bocas, enormes dentes apareciam, como se fossem lanças em suas bocas. Estavam olhando para Brooke com saliva verde escura, como um cachorro esperando permissão de seu dono para comer sua comida. Quando a saliva deles caía no chão, fazia um som de queimação e começava a soltar fumaça. Eu soube intuitivamente que assim que ela desse o sinal de ok, eles viriam correndo e rasgariam meu corpo em pedaços. Estava tão assustado que meu corpo ficou duro como pedra, o suor escorria como água e toda a cama ficou molhada em um instante. Foi o medo mais extremo que já senti na minha vida. Eu apenas repeti para ela que sentia muito, ela parecia estar pensando no que fazer. Eu a convencia, por favor, não me machucar. Ela me olhou por um longo momento e então saiu pela porta. Os demônios a seguiram, gritando desesperadamente, como se estivessem decepcionados. No momento em que saíram, perdi a consciência e acordei 13 horas depois.
O quarto ainda estava quente como fogo e havia manchas queimadas por todo o quarto. Não foi um sonho. Olhei para o meu celular e vi que Brooke havia me deixado esta mensagem. Os demônios estão enlouquecendo porque querem te comer. Não vou te perdoar na próxima vez. Quero cortar todos os laços com ela, mas não posso porque tenho medo do que possa acontecer. Provavelmente não conseguirei me afastar dela. Quando eu tinha 12 anos, tinha uma melhor amiga chamada Mina. Sua prima faleceu e ela estava muito angustiada com isso. Isso fez com que nossa amizade se tornasse tensa e nos afastássemos cada vez mais. Uma vez que chegamos ao ensino médio, esquecemos ou simplesmente não nos importamos em ir para a mesma escola secundária e acabamos ingressando em duas escolas diferentes. Minha amiga misteriosamente ingressou na minha escola secundária quando eu tinha 15 anos. Vale ressaltar que não nos víamos há anos e tínhamos perdido todo o contato. Ela parecia muito diferente, embora seus olhos não fossem mais cor de avelã, mas sim castanhos escuros. Seu cabelo havia perdido seu tom castanho e havia mudado completamente para preto, mas eu a reconheci. Ela tinha o mesmo nome e sobrenome, as mesmas características e quando eu a vi seus pais a pegarem, eles eram os mesmos. Meses se passaram e ela não havia desenvolvido uma boa reputação para si mesma. As pessoas especulavam que ela estava muito interessada em coisas obscuras e amava tudo relacionado à morte, e isso me assustou muito. Uma noite, tive um sonho em que acordei em um caixão ao lado de uma garota aleatória que eu não conhecia. Seu corpo estava todo podre, com larvas e insetos não identificáveis caminhando para dentro e para fora das órbitas oculares dela. Acordei em pânico, encharcado de suor, e não consegui dormir mais. Mais tarde, no mesmo dia, contei aos meus amigos sobre o pesadelo e todos ficaram assustados comigo. Tentamos entender o sonho, mas nada fazia sentido. Enquanto caminhávamos para a próxima aula, ouvimos alguns meninos discutindo um fórum online onde adolescentes perturbados discutiam suas listas de morte e como planejavam matá-las. Meus amigos e eu nos olhamos aterrorizados com o que ouvimos. Um deles estava intrigado e queria ver do que se tratava esse fórum online. O resto de nós decidiu não acompanhá-la em sua investigação, então concordamos que ela nos contaria o que encontrou lá no dia seguinte. O próximo dia chegou e a amiga parecia extremamente abalada de medo quando íamos para a escola. Perguntamos a ela o que aconteceu e ela apenas respondeu: "Você não quer saber." Ela estava agitada e tentamos sondá-la, mas não tivemos sucesso. Chegamos na escola e assim que minha velha amiga passou por nós, ela ficou mais assustada e arrastou o resto de nós três em um canto e ela nos contou tudo o que descobriu: que os meninos não estão mentindo sobre o fórum. Está cheio de jovens delirantes que envenenaram seus irmãos ou esfaquearam seus pais, todos parecendo inocentes para os investigadores. Eles são tão espertos com isso que nunca foram pegos. Então, ela olhou para mim. "Você sabe do sonho que você teve há algumas noites?" Eu a senti confuso. "Sim, e daí?" Ela me olhou diretamente nos olhos. "Encontrei uma história que era exatamente como a sua. Segundo o autor, eles assassinaram o primo deles e o melhor amigo do primo, escondendo ambos em um galpão. Eles descobriram uma grande caixa de madeira no galpão e colocaram ambos os corpos dentro. Mas a coisa é que o primo dela não estava morto, ela foi enterrada viva em 2013. Algo aconteceu em nossa casa que traumatizou minha avó. Isso aconteceu quando meu irmão estava na 8ª série e eu estava na 5ª série. Nós íamos para escolas diferentes, então não íamos juntos da escola. Também tínhamos horários diferentes de saída. O horário de saída dele era por volta das 16h30, enquanto o meu era por volta das 16h. Um dia, minha avó estava em seu quarto rezando o rosário. Ela é muito religiosa e tem o hábito de rezar todos os dias às 15 horas. Enquanto estava rezando, ela viu a cabeça do meu irmão aparecer pela porta. Ela perguntou a ele: "Ah, oi. Eu não sabia que você saiu da escola mais cedo. Você já comeu algo? Está com fome?" Meu irmão apenas encarou por um tempo com uma expressão em branco no rosto, então ele puxou a cabeça para trás para fora da porta e desapareceu de sua vista. Minha avó pensou consigo mesma: "Ok, isso foi estranho." Então, ela se levantou e saiu de seu quarto para falar com meu irmão. Ela procurou por ele por toda a casa, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar algum. Mais tarde,
Por volta das 17 horas, meu irmão chegou em casa. Ela imediatamente perguntou a ele: "Ah, você voltou para a escola então?" Meu irmão perguntou: "O que você quer dizer?" Ela respondeu: "Você estava aqui mais cedo para pegar alguma coisa." Então ele teve uma expressão confusa no rosto e respondeu: "Não, eu acabei de chegar em casa agora." Então, minha avó teve uma realização. Um espírito malicioso estava tentando imitar o rosto do meu irmão. Ela rezou por ele para que o espírito nos deixasse em paz. Isso a fez rezar ainda mais. Agora ela reza de manhã, à tarde e antes de dormir. Ela nos contou essa história apenas uma vez e ela não é do tipo que inventa histórias assim. Essa história ficou comigo e eu pergunto a ela de vez em quando se ela ainda se lembra desse incidente. Ela ainda tem uma mente afiada para uma senhora de 73 anos. Ela diz que se lembra, mas que não quer falar sobre isso e depois ela encerra a conversa e apenas fica olhando para algo. Acho que ela viu ou ouviu algo que não está nos contando.